Boa tarde a todos. Estamos dando início à sexta reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, presidente, vereador Fabrício Machado, a presença do suplente vereador Marcos Pereira de Paulo, nosso amigo. Seja bem-vindo a essa comissão. O relator, doutor Ricardo Zambrana, membro, vereador Carlos Molina, e nossa técnica, Regilane. Vamos dar início. Tem ata, é uma ata, né, Regilane? É uma leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 5ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de março de 2020, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tano Zambranas, Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente vereador Fabrício Machado solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 4ª reunião ordinária. Em votação, foi aprovada pelos vereadores Fabrício Machado e Carlos Molina, com a ausência do plenário do vereador Ricardo Zambrana no momento da votação. Em seguida, o presidente colocou em discussão o projeto de lei número 4364, de 2019, que institui, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, o programa Escola Sem Partido, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, onde solicitou ao relator, o vereador Ricardo Zambrana, que apresentasse o relatório do parecer ao referido projeto para que, no dia 26 de março de 2020, fosse colocado em pauta da reunião para ser votado, para dar continuidade na tramitação do projeto. Após discussão, ficou deliberado que todos os cidadãos que quiserem discutir sobre o projeto, o momento propício será na audiência pública. O vereador Ricardo Zambrana ficou responsável de encaminhar um ofício à mesa diretora relatando os dados sobre a audiência pública e ficou pré-agendada a data do dia 7 de maio, já com o palestrante confirmado. Caso houver algum imprevisto de ausência, já tem um segundo palestrante para substituição. A comissão fazer requerimento convocando o secretário da Cultura para explanação referente às festividades do final do ano, como os recursos foram gastos pela Secretaria da Cultura para o dia 26 de março de 2020, e fazer um requerimento convidando o secretário de Cultura para prestar os devidos esclarecimentos sobre os gastos do aniversário da cidade em 2020. Em seguida, o presidente relatou sobre uma reunião conjunta da Comissão de Obras e de Educação para tratar de assuntos do serviço de transporte escolar em Itajubá. Está pré-agendada para o dia 26 de março. Se for aprovado o requerimento acima, não será possível fazer essa reunião conjunta. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de março de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tano Zambrana, Carlos Eduardo Correia Molina, membros dessa comissão. Obrigado, Regilane. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Senhor presidente, boa tarde. Primeiramente, agradeço as palavras de retorno, né, essa casa aí, e também essa comissão, por não estar presente, me abstenho aí dessa votação. Com abstenção do vereador Sargento Pereira, a ata está aprovada por unanimidade dos presentes. Essa reunião tem como o projeto de lei número 4364, que institui no âmbito de Itajubá, institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. São duas pautas da reunião e os outros são os demais assuntos pertinentes à comissão. Então, a respeito do projeto de lei número 4464, por favor, Jeane, o relatório do parecer do relator. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao projeto de lei 4364 de 2019. Relatório.
A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4364, de 2019, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Sebastião Silvestre da Costa, Joel Carlos de Almeida, José Maria Silva, José Vladimir dos Santos, Kenny Augusto Maia, José Roberto Floriano e Wilson Batista Paiva. O referido programa tem sido debatido a nível nacional, estadual e municipal, tendo em vista que coloca em discussão alguns importantes fundamentos pedagógicos e jurídicos do sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, a análise do mérito do PL 4364 de 2019 necessariamente perpassa por alguns importantes aspectos técnicos, de modo que o presente relatório precisa enfrentar duas questões principais. O projeto de lei número 4364 de 2019 se enquadra nas diretrizes pedagógicas que guiam e fundamentam o papel da escola, dos professores e da comunidade científica na formação dos alunos. O projeto de lei 4364 de 2019, de lei, está em acordo com os preceitos legais que estruturam o sistema educacional brasileiro, especialmente o texto constitucional e a Lei 9.394 de 96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Parecer do relator. Inicialmente, é necessário destacar que a atividade pedagógica obedece a alguns princípios que são trabalhados em toda a formação do professor e que estão subordinados aos preceitos estabelecidos pelo texto constitucional. Nesse sentido, o artigo 206 da Constituição Federal de 1988 aponta, enquanto base do ensino no Brasil, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a gestão democrática do ensino público. Dessa forma, qualquer tipo de limitação da autoridade docente e da liberdade de definição das estratégias didáticas significa um risco à atividade pedagógica. O professor passa por uma rígida e meticulosa formação que deve ser respeitada no momento do exercício didático, que inclui formas e modalidades diversas de ensino. Não pode, assim, a legislação municipal determinar de maneira genérica e ambígua os limites para o exercício dessa atividade, sob o risco de que o exercício do magistério se veja ainda mais desvalorizado. Ademais, conforme os princípios constitucionais mencionados anteriormente, a educação é mais do que uma pura simples transmissão de conteúdo, envolvendo também um importante espaço de discussão, construção e contraposição de ideias e teorias. Desta forma, a liberdade do ensino não deve ser limitada por qualquer restrição ou proibição desarrazoada e genérica. A realidade nos mostra que o professor é muitas vezes orientador, a voz sensata e a mão amiga para tirar muitos jovens da pobreza, das drogas e da violência. Nesse sentido, o professor precisa ser valorizado, e isso inclui respeitar e consolidar a sua formação acadêmica e profissional. O estabelecimento de deveres genéricos, como propõe o presente projeto de lei, contudo, vai de encontro a essa tarefa de valorização, pois entende que a formação pedagógica se resume a algumas proibições ambíguas. Além disso, o projeto retira do professor a responsabilidade em traçar as estratégias didáticas a serem adotadas em sala de aula. Nesse sentido, destaca a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em seu voto no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o uso de formas lícitas de divulgação de ideias, a exposição de opiniões, ideias ideológicas ou de desempenho de atividade de docência é exercício da liberdade, garantia da integridade individual digna e livre, não excesso individual ou voluntarismo, sem respaldo fundamental em lei. A ministra ainda garante que, sem a garantia da manifestação por parte dos docentes, o pensamento é ideia engaiolada. O ministro Alexandre de Moraes, no julgamento dessa mesma ação, complementa que a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, que tem por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças,
realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Os artigos 2º e 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de reiterar os citados preceitos constitucionais, acrescentam outros, como os do respeito à liberdade e o apreço à tolerância, demonstrando que a liberdade de ensinar não pode ser justificativa para a opressão ou intolerância. Também o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, sem condições de liberdade e dignidade, sendo que os artigos 15 e 16 desse mesmo diploma rezam que a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, o que compreende, entre os outros, os direitos de opinião e expressão, de crença e culto religioso e de participação na vida política. Observa-se também que a profissão docente impõe ao indivíduo direitos e deveres. A escola não é propriedade do professor, e o dever de educar requer respeito ao educando em sua individualidade, conforme a etapa do desenvolvimento em que se encontre. Professores são livres de questionamentos sobre seu comportamento com os alunos ou sobre como abordam determinado conteúdo, mas devem ter a liberdade de ensinar preservada, sem constrangimento que inviabilizem a análise crítica do conhecimento ou a elaboração de novos saberes em sala de aula. Na educação básica brasileira, atua cerca de 2,2 milhões de docentes, das quais 77,5% têm formação de nível superior. Trata-se, portanto, de uma categoria profissional com formação suficiente para participar dos debates pedagógicos com autonomia e responsabilidade. O teor do projeto se mostra também incoerente com o princípio da gestão democrática do ensino público, que, nos termos do inciso 2º do artigo 14 da LDB, destina aos pais a participação do conselho escolares nas escolas de seus filhos, podendo, assim, participar do projeto pedagógico das escolas, o que é assegurado também pelo parágrafo único do artigo 53 do ECA. E no bojo da gestão democrática e do direito de participação dos pais nas decisões pedagógicas das escolas, que se devem solucionar os problemas entre a linha adotada pela escola e o interesse dos pais na educação dos filhos. A escola pública, portanto, não é um espaço restrito, mas deve conjugar toda a comunidade escolar, e isso inclui a família. Nem os professores e nem a família são proprietários do processo educacional, mas ambos fazem parte de uma comunidade mais ampla que tem a escola enquanto espaço comum. Ela é o espaço da sociedade para transmitir conceitos que permitam a convivência e valorização do diálogo e da solução pacífica dos conflitos. A sociedade delega à escola a responsabilidade de formar homens e mulheres como cidadãos e trabalhadores que possam conviver de forma construtiva, apesar de suas diferenças. Desta forma, não é verdadeira a afirmação de que os professores têm monopolizado a formação moral e educacional dos alunos, e tampouco é verdadeira a afirmação de que não existem espaços de participação da família na construção do projeto pedagógico nas escolas. Família, professor e escolas devem, assim, trabalhar conjuntamente e em harmonia. Em consonância a essa reflexão, também temos as decisões e interpretações emitidas pelos tribunais superiores. O ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.537 AL, reforça o entendimento majoritário de que o programa Escola Sem Partido contraria o texto constitucional quando afirma que a educação moral não deve estar presente nas escolas. Baseando-se no artigo 205 da Constituição Federal, o ministro pontua que a educação é dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, sem distinguir competências exclusivas dos pais e da escola, não separando as diversas dimensões do processo educativo, que envolve a apreensão de conhecimentos, a construção de valores e o desenvolvimento do pensamento crítico. O ministro Barroso ainda complementa que, a toda evidência, os pais não podem pretender limitar o universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não vincule qualquer conteúdo com o qual estejam de acordo. A educação é, juntamente, o acúmulo e o processamento de informações, conhecimentos e ideias que provêm de pontos de vista distintos
experimentados em casa, no contato com amigos, com eventuais grupos religiosos e com movimentos sociais e igualdade na escola. Nesta mesma linha, reforçando o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do recurso extraordinário 888815-RS, destaca que tanto na formação formal, que é pedagógica e acadêmica, como também na formação moral, espiritual e de cidadania, a família tem um dever solidário ao do Estado, não sendo um dever excludente do outro, pois a finalidade constitucional foi exatamente colocados juntos para solidariamente vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindíveis para os países que se querem ver desenvolvidos. Para o ministro Ricardo, em voto neste mesmo julgamento, é evidente que no ensino regular muito existe que possa desagradar os pais e os alunos. Certamente, alguns de nós preferíamos não ter tido contato com determinados valores e crenças, os quais fomos expostos nas escolas que frequentamos. Entretanto, não é mediante sonegação que se funda uma república. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, complementa afirmando que temos, portanto, a educação como um iter formativo que tem como pano de fundo a família, as relações humanas, o trabalho, as instituições de ensino e pesquisa, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil e as manifestações culturais. Assim, é preciso evitar uma visão reducionista que considera a educação como um processo fechado e unidirecional. Assim, entendemos que a participação dos pais na escola deve ser o caminho para encontrar o equilíbrio entre a liberdade docente e o direito de crítica das famílias, quando elas sentirem que o processo pedagógico não está respeitando a liberdade dos alunos. Como já mostramos, esse é um direito que hoje assiste aos pais e que precisa ser exercido. Há ainda problemas de ordem prática que tornam inviável a aplicação da proposta do projeto. Importante ressaltar que a ambiguidade e a vagueza do termo doutrinação, que fundamenta o presente projeto de lei, coloca em risco a atividade docente diante da relatividade na avaliação de que um professor estaria descumprindo os deveres referenciados no projeto. Quem seria responsável por fiscalizar e definir um professor está desobedecendo referidos deveres e estes estão conceituados de maneira tão genérica e vaga? Como definir objetivamente se um professor está fazendo propaganda política ou apenas demonstrando com métodos pedagógicos cientificamente desenvolvidos um tema ou ideia de importância pública e social? Quem fará este controle e julgamento? Como ficará a valorização da formação profissional do docente se este controle for exercido por quem não possui qualquer formação pedagógica? Tais questionamentos levantam preocupações pedagógicas que têm sido enfatizadas nacionalmente por diversos professores diante do programa Escola Sem Partido. Trata-se de questionamentos práticos que demonstram que o presente projeto não é apto a solucionar os problemas da educação brasileira. O desvio da conduta no exercício profissional é, sim, uma realidade em diversas atividades. Assim como há um médico ruim, o cientista antiético ou o advogado irresponsável, também existem professores que utilizam indevidamente o espaço da sala de aula. Contudo, o projeto de lei 4364 de 2019, conforme se demonstrou, é completamente incapaz de responsabilizar esses profissionais, sendo, pelo contrário, um instrumento que oferece risco à liberdade profissional de docentes sérios, comprometidos com sólida formação e que lutam diariamente pela educação brasileira, como é o caso da esmagadora maioria de nossos professores. Utilizar-se de casos isolados de maus profissionais para impor uma restrição genérica e excessiva aos professores é, assim, uma medida contraprudente e danosa ao sistema educacional brasileiro. Analisando a constitucionalidade do programa Escola Sem Partido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso,
aponta justamente este risco ao afirmar: a norma é, assim, evidentemente inadequada para alcançar a suposta finalidade ao que se destina, a promoção de educação sem doutrinação de qualquer ordem. É tão vaga e genérica que pode se prestar à finalidade inversa, a imposição ideológica e a perseguição dos que dela divergem. Para os docentes, mais eficaz do que a solução, ora proposta seria o debate dos temas colocados por este projeto nos cursos superiores de formação de professores, reforçando a necessidade de respeito ao educando como pessoa em desenvolvimento e de vedação a qualquer uso instrumentalizado da escola para fins políticos ou religiosos. Participação, diálogo e crítica são elementos do processo educativo essenciais para diferenciar a verdadeira educação da mera doutrinação. O docente deve ter liberdade para orientar os alunos no caminho da autonomia moral e intelectual, nunca no rumo da submissão. Voto do relator. Diante do exposto, tem-se que o projeto de lei é incompatível com as diretrizes pedagógicas que guiam e fundamentam o papel da escola, dos professores e da comunidade científica na formação dos alunos. Além disso, o presente projeto contraria preceitos constitucionais e legais nucleares do sistema educacional brasileiro. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de maio de 2020. Ricardo da Fonseca, Tami Zambrana, relator desta comissão. Obrigado, Regiane. O parecer está em discussão. Palavra dos membros. Vereador Molina, vereador Marcos Pereira. Lembrando que eu vou colocar em votação o parecer, né, que, só voltando o voto do relator, diante do exposto, tem-se que o projeto de lei é incompatível com as diretrizes pedagógicas que guiam e fundamentam o papel da escola, dos professores, da comunidade científica na formação dos alunos. Além disso, o presente projeto contraria preceitos constitucionais e legais nucleares do sistema educacional brasileiro. Lembrando que a palavra? Vereador Molina tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais membros. O senhor falou que vai colocar em votação? Eu vou colocar em votação o parecer do relator. Eu penso que nós temos que consultar o legislativo, porque eu acho que o parecer não pode ser colocado em votação. Nós temos a pendência da audiência pública. Eu acho que seria, presidente, o vereador acabou de perguntar isso, se vai colocar em votação ou não. Eu acho que tem que chamar o diretor administrativo. Porque, acho que pode até ser votado. Eu Ele acho pode que não ser vai ser votado. votado. Acho que não vota o projeto de lei. Tem que se segurar. Vota o projeto de lei. Mas seria bom tirar a dúvida. Tira a dúvida. O meu entendimento é que não haveria votação e ele está em discussão, fica suspenso até que se faça a audiência. Tá. Ô, Reginaldo, por favor, se chama... Porque, assim, o meu entendimento é que se votar aqui, aí ele está apto para ir para plenário. Sim, eu também entendo isso, mas a lógica também foi quando o Luiz colocou aquela condição também do feriado, é que nós tínhamos tempo para fazer a votação. E aí foi feito obrigatoriamente. Foi o que aconteceu. Aí teria que ser realmente colocado isso, porque não impede, o andamento do processo, ele só para na votação, foi o que eu tinha entendido. Tá? Ele pode, na minha opinião, é bom saber, pode dar o procedimento, só não entra em votação em plenário, só entra após a audiência. O parecer? Não, tem. Aqui o parecer tem votação, não tem votação no projeto. Esse parecer é o trâmite normal do projeto. Ele é votado, vai ficar guardado lá. Sim. O projeto só vai para o plenário após a audiência pública. Sim. Eu entendo isso também, Fabrício, porque o que acontece? Se for para esperar a audiência pública, eu não deveria ter feito parecer, porque a audiência me embasaria, me auxiliaria, que era o que a gente questionava, né? Que a audiência seria para auxiliar, inclusive, o seu relatório. Como não aconteceu, eu entendi. Por isso que eu estou colocando em votação. Presidente, só fazer uma explicação disso é o seguinte, cabe uma alteração no regimento interno, viu, vereador? Cabe uma alteração, porque o regimento interno, ele tem um trâmite de prazos
para os pareceres. Sim, isso foi já colocado. É, e até parece que a colocação foi do senhor mesmo, com relação àquele outro projeto. Exato, Lembra? foi Então, o que eu isso que questionei. nos alertou sobre isso. Sim. Está coberto de razão, existe mesmo um prazo, tem que ser seguido. Então, o que eu me lembro foi isso que eu coloquei. Então, assim, eu entendo também que se a gente não vai esperar, nós não vamos esperar a audiência pública, a audiência pública seria justamente, no meu entender, para embasar o relatório final. Mas a audiência pública, do jeito que nós temos ela no regimento, ela é para instruir o projeto para votação. Agora, cabe uma alteração no regimento para que ela, quando tiver um pedido aprovado aqui no plenário, o projeto fica todo ele sobrestado, todos os trâmites dele ficam sobrestados. Aí seria o ideal que acontecesse isso, mas precisamos fazer essa alteração primeiro. Sim. Perfeito? Ok. Então, volta o projeto, o parecer em discussão. Vereador Molina. Muito bem, eu como autor do projeto não vou votar o parecer, mas eu gostaria de colocar apenas, em poucas palavras, e o parecer, um primeiro ponto que eu destaco é que o parecer trabalha muito a questão da constitucionalidade, que já foi discutido na reunião, na Comissão de Constituição. Um ponto que eu enxergo falho no parecer, por não se ater apenas à questão de mérito. E quando se trata do mérito, o parecer trabalha muito com o que eu chamo de um espantalho, né? O parecer cria um espantalho para poder dar porrada no espantalho, né? Então, o parecer não trata do Escola Sem Partido, ele trata de algo que foi criado na mente de quem é contrário ao projeto para poder ter onde bater, né? O parecer, em vários pontos, vai nessa linha, né? Se eu for citar um por um, nós ficaríamos o restante da tarde aqui. Eu queria apenas trazer esse alerta aos senhores que vão votar o parecer. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Molina. Vereador Zambrana, autor do parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a leitura de todo o parecer, que acho que é importante o registro, realmente, do trabalho que foi feito. Eu comungo com as colocações do vereador Molina e também posso fazer as palavras dele, né? O espantalho ele pode ser criado para todos e qualquer lado. Da mesma maneira que eu respeito o projeto de lei proposto, mas eu não vou dizer que existem espantalhos nesse projeto de lei, porque da mesma maneira cria-se algo dentro de uma proposta, talvez também, se fosse discriminar tudo, a gente iria entrar no debate que já foi feito com outros convidados aqui. Então, cada qual, vereador Molina, tem o seu ponto de vista. E cada qual tem o seu espantalho. Então, eu não entendo dessa maneira. Nós estamos aqui discutindo realmente ideias, cada qual tem o seu entendimento, a sua defesa. Então, isso não. Eu acho que não tenho, em momento algum, parecer desrespeito ao projeto de lei. Ele faz uma avaliação, sim, da questão de inconstitucionalidade, que eu entendo que dar um parecer de simples mérito ele vai esbarrar em algo maior, porque a discussão que nós temos aqui é uma discussão realmente séria, independente de que lado esteja e independente do espantalho que se vê. Então, quando nós trabalhamos um parecer mais profundo, ele vem justamente lembrar situações na legislação nacional, discussões que, inclusive, estão dentro em âmbito federal, estadual e municipal. Este relator trabalhou procurando também se embasar em questões legais, porque eu não poderia simplesmente dizer que ele faz parte de uma discussão de educação e pode ser tocado para frente. Não, nossa obrigação aqui é discutir, exaurir, por isso, inclusive, a audiência pública que nós aguardávamos, para que realmente a discussão pudesse ser feita. Então, nós não estamos aqui caçando ou vendo espantalhos, nós não estamos aqui discutindo de maneira desrespeitosa em nada, nós estamos aqui discutindo um processo, um projeto de lei que vem, talvez, mudar a realidade da nossa cidade, se é que ele cai na legalidade toda. Então, a discussão ela é importante, nós devemos escutar a todos, que inclusive isso é fato e é colocado dentro de um dos parágrafos aqui do relatório, todos devem compor essa discussão, e este é o nosso realmente entendimento. Então, a discussão se vem da Constituição
a Comissão de Constituição e Justiça, ela é importante até porque nós vemos hoje ilegalidades em diversas situações, devemos realmente ter para a gente que isso não deve acontecer. Então, eu acho válido, fiz questão que isso fosse constado aqui, para que nós não devemos esquecer que essa discussão ela é uma discussão no âmbito federal, estadual, em diversos municípios, e ela esbarra, sim, na questão de legalidade dentro do que é discutido. Então, é a defesa do nosso parecer, eu acho que foi muito bem colocado aí, agradeço as palavras do vereador Molina, o posicionamento dele, um dos autores do projeto, e, como colocou o vereador Fabrício, está aí em votação o nosso relatório. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Zambrana, vereador Marcos Pereira. Lembrando a todos que estão... esse projeto é um projeto polêmico, está em várias esferas, como os vereadores. Está na esfera municipal, estadual, federal. Há controvérsias, tem projetos, tem pareceres contrários, pareceres favoráveis, e então é mais uma questão de opinião. Tem o parecer favorável que teve aqui, que foi votado na Comissão de Constituição, até um parecer de minha autoria, que deu um parecer favorável. Então, isso baseado em condições também legais. Então, é um projeto bem amplo a ser discutido, só para deixar bem claro aos nossos ouvintes. Vereador Sargento Pereira. Presidente, eu acompanhei, né, a evolução desse projeto aí, assim, de longe, não com afinco, né, e estamos retornando agora. Eu gostaria só justamente, né, eu acredito até que o senhor respondeu parte da minha dúvida aqui, é importante para que nós possamos, tá vendo, o fato de nós estarmos votando essa situação aqui, não quer dizer que isso está parado, é isso, né, que eu estou entendendo, é isso? Isso continua tramitando até que pé está isso aqui? Aqui seria o encerramento? O parecer foi, só para te deixar, é até bom você ter falado, né, vereador? O senhor está voltando agora, a primeira reunião de comissão aqui presente. Teve a reunião de Constituição, no qual apenas 2 vereadores, devido aos autores serem membros da Comissão de Constituição, o relator da Constituição deu um parecer desfavorável, tá? E eu assumi a presidência, e como eu já tinha também... Eu sabia eu fiz um relatório favorável, como está tendo em vários lugares, né? Em vários trâmites está tendo, tanto um parecer favorável quanto desfavorável, por isso que está tendo, esse projeto até está sendo bem difundido, bem debatido no Brasil afora. E aconteceu isso. Então, o parecer da Constituição deu como favorável. Tá? Presidente. Oi, pois não. Só para esclarecimento mesmo, também que me falhou a memória nisso, eu me lembro da situação. O parecer do relator, vamos dizer, o relator titular da comissão, deu desfavorável. Quem era o relator? Quem é o relator? Vereadora Mônica. Vereadora Mônica foi desfavorável. Aí foi apresentado outro parecer. Como teve apenas 2 vereadores presentes na reunião de comissão. Lembrando que os outros vereadores eram autores do projeto, portanto, eles não poderiam fazer parte da comissão, não poderiam votar. Então, subentende, a vereadora Mônica deu um parecer contrário, alegando inconstitucionalidade, mas dando abertura também para um parecer favorável, no qual eu fui contra e eu apresentei um outro relatório, no qual foi aprovado, um relatório favorável, no qual foi aprovado na Constituição. Então, o projeto em si está com um parecer meu, né, de minha autoria, favorável. Agora estamos para mérito. E na comissão de mérito, vocês, né, todos os ouvintes sabem muito bem que não é uma comissão que pode travar o projeto. Mas, de qualquer maneira, vai ser votado aqui para futuramente dar entrada no plenário após a audiência pública. Teremos uma audiência pública, que foi, até eu ia ler a carta aqui, porque, vocês me permitem, ofício número 016,
ao presidente da Câmara Municipal, o senhor Sebastião Silvestre, cancelamento da audiência. Prezado senhor, em decorrência das ações de prevenção e combate ao Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi necessário o cancelamento da audiência pública para debater o projeto de lei 4364/2019, que dispõe sobre o programa Escola Sem Partido, previsto para acontecer no dia 7 de maio do ano corrente. Os palestrantes convidados já foram informados do cancelamento por e-mail, estão cientes de que, tão logo seja agendada a nova data, serão novamente convidados a contribuir com as discussões. Estando certo de atenção, subscrevo cordialmente e renovo meus votos. Vereador Ricardo Fonseca Tano Zambrano. Então, quer dizer, houve o cancelamento, mas o projeto tem que dar prosseguimento do mesmo jeito. Só que não vai para plenário, para votação. Ok? Vereador Pereira, como o diretor esclareceu para a gente, quando a gente teve a questão do próprio feriado, houve uma situação onde se teve dúvidas, orientações que realmente não foram bem entendidas. Enfim, houve uma discussão grande sobre essa questão e o projeto não pode ficar parado. E aí eu levantei a condição que o projeto esse também estava parado. Aí a orientação, segundo a diretoria administrativa, é que ele precisa caminhar aqui. Mas, como tem uma audiência pública aprovada por essa comissão, para ser votado em plenário, vai ter que esperar a audiência pública acontecer. Só que nós tínhamos até agendado, inclusive, a audiência pública para maio, onde viriam 2 palestrantes indicados pelos grupos, um a favor, outro contrário, pessoas sendo de nível estadual, nacional, só que a situação da pandemia não nos deixou acontecer, realizar essa audiência pública. Então, foi comunicado ao senhor presidente, eu fiquei a cargo de montar toda a audiência, estava toda preparada já, confirmados os palestrantes, mas, acontecido isso, comunicamos o presidente que está suspensa. Mas ela deve acontecer ainda. Entendimento do diretor, nós teríamos que votar esse parecer, favorável ou desfavorável, isso é uma condição, fiz o meu trabalho, está aqui o meu trabalho, e aí não vai para votação do plenário enquanto não houver audiência pública. Esse é o entendimento. Deixa eu só... Eu posso até propor aqui, pela comissão, até pelo fato, nós ter dado entrada nesse projeto, ter feito a leitura do relator, e como a presença do vereador ele está voltando aos trabalhos agora, eu até posso propor a todos aqui, para que dê um tempo até para o vereador, para o voto do vereador Pereira, até para dar a não ser que você já tenha uma convicção do voto. Só para deixar bem claro, porque é uma coisa, é até um projeto que é bem debatido. Vereador Molina, se você estiver de acordo também, vereador Zambrano, se você, lógico, Pereira, se achar melhor, para dar uma estudada do relatório, pegar o relatório da Constituição e como diz, conhecer como que foi o trâmite do projeto. Eu concordo com o presidente, vereador Pereira, pode conversar com o vereador Molina, se quiser, o gabinete está à disposição também, registrado, pegar os relatórios. Eu acho que é importante, também concordo com o vereador, para que você tenha, já desde o começo, caminhar. Existiram convidados, que já vieram aqui nessa comissão, falar a favor, falar contrário. É interessante até o debate, realmente, dessas pessoas, para acompanhar. Eu comungo com o vereador Fabrício, o vereador Molina, todos nós sabemos da importância dessa discussão. A favor, contrários, é uma discussão que ela é importante e deve ser bem avaliada. Como o senhor está chegando agora, eu acato, acolho essa proposta e nós deixamos os gabinetes à vontade para poder o senhor procurar. Sim. Falando aqui que a audiência seria o carro-chefe até mesmo para escutar professores, pessoal da área que eu acho que tem muita coisa que envolve aí. Vamos fugir um pouco. Vamos fugir um pouco até da Comissão de Educação, se todos aqui forem favoráveis, que montemos um projeto para alteração do regimento interno a respeito disso. É interessantíssima a audiência pública, tanto a audiência pública para te orientar a respeito do voto, quanto a audiência pública te orientar o relator para que tenha um relatório, porque às vezes o vereador Zambrana tem um pensamento agora
numa audiência pública onde os debates vão ser de várias pessoas, ele pode mudar a opinião através de outras pessoas. Então, podemos até montar um projeto para alteração de regimento interno a respeito disso. Essa era a lógica toda, que Sim. a audiência pública é para... Na verdade, era o nosso entendimento, né? Nosso entendimento. Depois foi Mas mudado. depois foi colocado. Foi mudado dentro de um interesse que houve. Então, assim, se a proposta do senhor é conversar com a diretoria administrativa já para planejar ou para propor essa alteração, nós todos podemos assinar, inclusive, para fazer essa alteração no regimento interno o mais breve possível. Até isso é tocar de maneira rápida. Mas eu acho que, assim, independente dessa situação, a proposta que o vereador Pereira tenha o tempo aí para que ele possa analisar registros, conversar com o vereador Molina, nosso gabinete à disposição, ver documentação, ver os pareceres que foram preparados pela vereadora Mônica, que o jurídico auxiliou, que foi dado como inconstitucional. Enfim, aliás, a informação é farta, vereadores, em todos os lados. Eu acho que, pelo menos, um prazo mínimo para o vereador Pereira seria importante. Tivemos 2 reuniões, vereador Pereira, onde tivemos uma reunião com pessoas favoráveis ao projeto, tá? Depois tivemos, não abrimos discussão favorável ou desfavorável, apenas uma reunião somente com favoráveis e uma reunião com convidados contrários, tá? Só para te municiar de tudo, está tudo, se você quiser, está tudo gravado, você pode verificar tudo isso, ok? Então diante dessa, de nós termos colocado isso, no momento não faremos a votação do parecer, ok? Daremos um tempo, na próxima reunião da comissão, entraremos de novo com o parecer, ok? Todos, quem concorda, permaneça como está. Então, na próxima reunião, teremos a votação do parecer do relator. Bom, temos a outra pauta. Vai ter um pedido do vereador Zambrana. Vereador, se você quiser colocar a outra questão, por favor. Presidente, eu tinha já conversado com o senhor que nós tivemos essa quebra, essa solução de continuidade aí dos nossos trabalhos e realmente nos prejudicou um pouco em relação aos trabalhos dessa comissão. Nós continuamos recebendo diversas demandas, diversos questionamentos em relação às situações de prestação de conta das atividades da Secretaria de Cultura. Por fim, agora nós temos a condição de que antes estava naquela condição de adiamento, agora cancelamento de festividades do final de ano, questionamento se esse dinheiro era recurso vindo de qualquer outra situação e não recurso próprio. Agora nós temos o cancelamento oficial, que há 2 semanas, mais ou menos, os contratos apareceram dentro da página da Prefeitura, isso foi bastante importante. Recebi agora suplementações em relação à financeira também, que deixa a estranhar essas movimentações financeiras também dentro da Secretaria de Cultura, como denúncia, assim como na Secretaria de Saúde também, nós estamos encaminhando a Comissão de Saúde também. Então, nós sabemos que o secretário Massude não está mais na pasta, mas, independente disso, a Secretaria de Cultura, ela deve, sim, fazer a exposição do que nós já solicitamos já anteriormente. E fugiu um pouco da memória que nós tivemos uma última proposta de convocação, se o senhor puder, e eu não me lembro se a proposta de convocação que o plenário não aprovou, se era para a prestação de contas das festividades de final de ano. Então, se o senhor puder me relembrar sobre essa questão, ou se era alguma coisa referente já aos 201 anos. Eu vou só colocar, municiar mais a comissão, só para... Vamos voltar em outubro de 2018, a comissão, formada até por mim, vereador Jorge Andrade e vereador Carlos Eduardo Correia Molina, pedimos a presença do secretário, acatamos um ofício do vereador Marcelo Kraus, em 8 de outubro de 2018. O secretário esteve presente e prestou os esclarecimentos, ok? Já em fevereiro de 2019, já com o vereador Ricardo como relator, fizemos um convite de novo para o secretário municipal para prestar esclarecimentos sobre as festividades do bicentenário. Isso 11 de fevereiro de 2019.
o secretário esteve presente e nos explicou. Aí depois, em 8 de julho de 2019, fizemos novamente o pedido para um convite para o secretário para prestar conta da festa do bicentenário. O primeiro, ele veio para informar o que seria gasto, agora para prestar conta. 8 de julho, o secretário não compareceu e não deu, cancelando todas as reuniões. No dia 23 de setembro de 2019, novamente fizemos de novo um convite. Deixa eu ver, esse é o convite. Fizemos novamente o convite para prestar conta novamente das festas, das festividades, sem retorno. Não nos acatou a indicação, o requerimento de convite não foi acatado. Isso tudo para deixar bem claro. Após esses dois requerimentos que não tivemos retorno do convite, fizemos a convocação no dia 16, dia 20 de janeiro de 2020. Fizemos uma convocação para o secretário prestar esclarecimento das festividades na nossa cidade, no reunião dia 12 de março. O requerimento foi para o plenário, no qual foi recusado. Então, essa prestação de conta do bicentenário não podemos fazer nada mais. Novamente, no dia 20 de janeiro de 2020, fizemos um convite para o secretário prestar conta das festividades do fim do ano. Não tive retorno nenhum e-mail, nada falando se vem ou não. Novamente, no dia 16 de março, fizemos novamente o pedido. Esse é o último requerimento, no qual, se me permitir, eu vou ler aqui. Senhor presidente, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo Fonseca Tamo Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina, vereadores infraassinados, integrantes da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, conforme deliberação na reunião de comissão do dia 12 de março de 2020, requer Vossa Senhoria, nos termos do artigo 149, inciso 6 do Regimento Interno, convidar o secretário municipal de Cultura e Turismo, o senhor Massude Nassar Neto, para prestar conta das festividades em comemoração aos 201 anos de Itajubá. Em acordo firmado entre os membros dessa comissão, ficou definido que o secretário deverá escolher a data ideal para participar da reunião. Não tivemos, novamente, nenhum retorno, nenhum e-mail, nada. Então, diante do exposto, só para colocar aqui, apesar até que o vereador Pereira não vota, mas para deixar bem claro, todos esses requerimentos foi protocolado na Câmara, foi protocolado na Prefeitura e, infelizmente, não tivemos nenhum retorno. Eu acho isso um desrespeito para com a comissão, acho isso um desrespeito para nós como vereadores. Nós temos a principal função do vereador é fiscalizar o Executivo e portanto, eu creio, em conversas anteriores, que deliberaríamos aqui novamente uma convocação para o atual secretário prestar conta sobre as festividades de 201 anos de Itajubá. Agora, com o cancelamento, verificar o dinheiro, tudo mais. Senhor presidente, pois não? Estava anotando aqui as colocações, eu tenho uma dúvida realmente sobre a questão se uma convocação não passa, se isso não pode ser mais ser tocado assunto aqui, Eu acho que o diretor administrativo poderia nos orientar sobre isso. Essa é uma situação. Agora, quando o senhor leu aí, só para confirmar, 20 de janeiro foi feito o convite para prestação de contas das festividades do final de ano. Dia 16 de março, novamente, um convite para essa mesma prestação. Não. Janeiro, 200 anos finalizou. Bom, está lá em cima. Parou na convocação. Em 20 de janeiro, sim, foi pedido para a prestação de conta do bicentenário. Não. Desculpa. Festividades do final do ano. Não, essa foi a convocação. Não, a convocação foi do bicentenário. Não, dia 20 de janeiro. Isso, para convocação. Mas Essa eu me lembro que, no mesmo momento, nós fizemos um convite também. Nós fizemos um convite para prestar conta das festividades do fim do ano. Isso. Das festividades do fim do ano. Exato. Então, houve um convite já sobre isso. Dia 16 de março foi reforçado o convite.
Foi reforçado os dois convites. Foi reforçado tanto o convite do final de ano quanto o convite Os 201. do 201 anos. Isso. E aí foi quando realmente nós praticamente tivemos uma paralisação também. Mas mesmo assim não tivemos nenhum Essa contato, foi a nenhum minha pergunta. retorno. Nenhum ofício, nenhum Nada. e-mail, nada foi dado nesse período de 16 de março até agora para a comissão. Isso não aconteceu. Eu proponho também a votação, e visto que, tá, para que não se diga que estamos em ano eleitoral e tudo mais, ou seja, nós não devemos nos preocupar com isso, nós queremos e nós devemos fazer o nosso trabalho, nada mais queremos que a prestação de contas simples e pura, e observando essas datas da questão dos 200 anos, fevereiro, pulou para julho, pulou para setembro, só fomos questionar isso, aguardando esse diálogo que havia com o secretário, mas nunca atendido, eu também concordo que nós já fizemos 2 convites e eu acho que a proposta é um requerimento de convocação a ser encaminhado para o plenário desta casa para que o atual secretário venha prestar contas das festividades de final de ano. Dentro disso também, reforçar um convite para a explanação sobre a situação dos eventos que aconteceriam para aniversário de 201 anos. Por quê? Esse seria o convite, o outro requerimento. O requerimento do festa final do ano, porque nós já fizemos 2 convites e nós não fomos respondidos. E o convite, são 2 coisas, né? E um convite para a explanação sobre as atividades e a situação das festividades de 201 anos. Mesmo canceladas, estão chegando situações para nós, informações sobre os recursos. Volto a dizer, fichas orçamentárias, suplementações, que realmente nós gostaríamos de informação do que é que está acontecendo. Então, seriam 2 propostas, um requerimento de convocação para a prestação de contas das festividades de final de ano e um convite para prestação, para a exposição das atividades das festividades de 201 anos da cidade de Itajubá, né? Então, para esclarecimentos. Claro que os 2 são em datas separadas. Eu sugiro, inclusive, senhor presidente, que o senhor já coloque 2 datas. É claro que nós estamos aí numa situação, já que, por conta da pandemia, não existem tantas atividades na Secretaria de Cultura. Então, imagino que o secretário não deva estar tão ocupado assim que possa vir na semana que vem ou daqui 2 semanas que seja. Bom, estamos em... Hoje é dia 14 de maio. Então, a convocação vai dar entrada nessa segunda-feira, vai ser votado, então vai dar entrada na segunda-feira, dia 18, para ser votado dia 25. A convocação, acho que nós não temos que colocar data, porque nós temos que ver como é que o plenário vai se portar. Não, a convocação tem que ter data. Tem que ter data? Tem. Muito bem. A convocação dia 25, ela pode postergar mediante alguma dificuldade do secretário vir, tá? Então, dia 25 seria votada a convocação. Dia 18 apresentada, dia 25 convocada, podemos colocar para o dia 4 de junho. Tá? Então, a convocação... Espera que eu tenho que colocar em votação. Tem que colocar em votação. Desculpa, mas deixa eu só colocar. Dia 4... Então, coloco em votação um requerimento para que seja convocado o secretário municipal de Cultura e Turismo para prestar esclarecimentos nessa casa das festividades do final de ano. Das festividades do final de ano, mediante a vários pedidos dessa comissão. Então, quem aprova a convocação permaneça como está. A convocação para o dia 4 de junho, para prestar esclarecimentos sobre as festas de final de ano. Correto? Podemos fazer a mesma, eu acho que como a gente fala, né, já está vindo, já tem uma sequência, tudo, eu acho que nenhum convite seria, mas é uma convocação devido ao pedido. Também uma convocação para prestar uma convocação para prestar esclarecimentos sobre o evento do 201 anos de Itajubá. O evento seria, como seria e o que aconteceu do cancelamento, como que foi feito o cancelamento, o retorno, para explicar
Tudo mais. Podemos ser assim? Presidente, eu acho que, pelo fato de já nós termos uma convocação que vai ser debatida e vai ser votada, na minha opinião, e como o secretário é outro secretário, né, Fazer um convite. seria o convite, para dar a oportunidade deste secretário entender que a comissão, educadamente, cumprindo o papel dela, está fazendo um convite sobre isso. Eu acho que o senhor poderia sugerir 2 datas, inclusive, para poder realmente ele escolher qualquer uma dessas 2 datas, mas um primeiro convite. Caso não atenda, aí eu seria favorável à convocação, mas eu acho que o convite, como essa nova pessoa, pudesse nos atender. Então, um convite para dia 18 de junho ou 25 de junho a 18, porque dia 11 é feriado Corpus Christi, não podemos ter reunião. Então, para o dia 18 de junho ou 25 de junho, o convite para o secretário vir prestar conta, né, do ocorrido da festa do 201 anos. Coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Então, já está apto, então. Aprovada a convocação para o dia 4 de junho e o convite para dia 18 ou 25 de junho. Ok? Tranquilo? Vereador? Mais alguma coisa? Então, nada mais havendo da tarde, declaro encerrada a 6ª reunião de Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Uma excelente quinta-feira.